A igreja evangélica brasileira ficou nojenta, intragável. Em sua maioria, não vou generalizar, mas olha como eles abordam a questão política em seus templos. Se eles pudessem, eles arrancariam os títulos de eleitores das mãos dos seus fiéis para eles votarem, para que eles elegessem quem eles quisessem. E isso não é de agora. Isso potencializou em 2022, mas há muito tempo que é assim. Os caras querem falar até em quem o membro deve votar, que é para encher a bancada evangélica de homens e mulheres de Deus. Vamos parar com essa palhaçada. Cristo jamais se envolveria nisso. As pessoas têm suas próprias mentes, têm seus próprios cérebros. É o que eu sempre digo, infelizmente se deixam levar. E quando entram nesses templos, ao invés de levarem seus cérebros juntos, deixam do lado de fora. Ou entregam suas mentes nas mãos desses líderes religiosos. Pô, os caras querem designar até em quem você deve ou não deve votar. Isso é nojento. Tem gente que diz, mas Jesus foi o que mais falou do inferno na Bíblia. O inferno de tortura. Quem realmente mais fala sobre isso é Jesus. Não, Jesus não falou sobre um inferno de tortura eterna. E parem de dizer que a parábola do rico e do Lázaro se trata de uma realidade pós-morte. Se a gente acreditar assim, nós vamos ter que pregar que o inferno e o céu estão separados por um rio, como diz na parábola. Então acompanha que aquele texto Jesus está falando sobre o mal de viver uma vida para a ganância, tá? E se privar da vida eterna. Agora, Jesus não falou de um inferno de tortura porque essa palavra inferno ela foi colocada posteriormente na Bíblia. E toda vez que eu falo sobre isso, alguém diz, você é testemunho de Jeová, você é adventista. Meu irmão, se os adventistas e os testemunhos de Jeová nesse sentido falam sobre isso, dessa forma, parabéns para eles. Agora, não sou adventista, não sou testemunho de Jeová e reprovo muitíssimas das interpretações deles no que tange ao evangelho, tá? São grupos fechados, são religiões, tá? E Jesus não fundou nenhuma, tá? E o que eu falo sobre o inferno, não falo para agradar a religião A, B ou C. Eu falo porque na originalidade dos textos você não encontra inferno de tortura. Eu virei inimigo dos pastores. Foi só eu discordar. Virei inimigo das igrejas. Não fiz nenhum mal contra eles. Mas eu percebia, por exemplo, que muitas denominações gastavam muita grana com o luxo de seus templos ou com o salário de seus líderes e pouquíssima coisa ou quase nada com os pobres da igreja. Aí eu fui discordar e virei um inimigo. Comecei a perceber, por exemplo, que estava acontecendo um endeusamento de candidatos políticos. Uma bajulação terrível dos pastores em relação aos candidatos e de muitos membros fiéis bajuladores também. E por ser incorreto, anti-evangelho, porque nitidamente Jesus saiu dos púlpitos para que candidatos ocupassem o lugar, né? E foi eu falar e virei inimigo. Comecei a perceber o estrelismo de alguns pregadores e de cantores e cantoras também, né? Claro que a gente não pode isentar a culpa de muitos fiéis que idolatram esses caras, né? E igrejas que pagam um absurdo para ver eles de perto. Esses caras começaram a se achar e cobrar cachê alto, exigir o hotel que queria ficar, o restaurante que queria comer, e se você discorda disso, você vira inimigo, né? Então, quando eu percebi isso e comecei a discordar, nunca interrompi o culto de ninguém, nunca interrompi a pregação de ninguém, eu discordei e discordo sempre no meu espaço, nas minhas redes sociais. E mesmo assim, comecei a ser visto como um inimigo. Então, se prepare, você que está no sistema religioso, você não pode discordar. Você tem que aceitar tudo de cabeça baixa, tá? Porque se você discordar, você vira inimigo e começa a levar pedrada. Tem gente que me diz, olha, eu não vejo você falando muito da Igreja Universal, da Igreja da Graça, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí eu respondo, gente, a primeira coisa que você precisa entender é tirar o nome igreja quando for falar desses clubes.
Tá? Essas instituições não devem nem ser associadas à igreja. Tem gente boa de Deus lá? Tem, assim como tem gente boa em todo lugar. Agora, chamar um ambiente que explora o povo, dizendo para o povo fazer sacrifício para receber uma bênção de Deus, e que esse sacrifício envolve você tirar o melhor do seu dinheiro, o seu pagamento, o seu 13º, para injetar nessa instituição. Enquanto você vê os líderes enriquecendo, enquanto você vê esses ambientes se enchendo de luxo, não dá para colocar a palavra igreja junto, na mesma frase, com esses ambientes. O religioso que diz que ama a Bíblia e segue a Bíblia está correndo perigo. Está em sério risco. Porque a Bíblia, como um livro, ela traz conceitos perigosos. Ela autoriza a violência, por exemplo. Tem gente que tenta seguir a Bíblia, se aventura a fazer isso. Desde já eu digo, não vai conseguir. O apóstolo Paulo já dizia isso. Tá? Ninguém consegue seguir. Tá? E a pessoa vai e se aventura a seguir a Bíblia, daqui a pouco ela está deixando de comer algumas coisas porque ela acha que é pecado. E quer impor isso nos outros. Ela vai achar que tem dias que são mais sagrados do que outros. Tá? Ela vai viver com medo de Deus. Se alguém se aventura a seguir a Bíblia sem entender o seu eixo central, essa pessoa fica maluca. Agora, a Bíblia, ela aponta para aquele que eu chamo de palavra de Deus, este sim, Cristo. Cristo é o próprio amor. Né? E o apóstolo Paulo já dizia isso. Quem ama o próximo cumpriu a lei. Então a história de seguir a Bíblia faz tempo que acabou. Você tem que olhar para Cristo e segui-lo. Agora, não dá para alinhar a Bíblia com Jesus. Em muitos assuntos vai ser impossível. Jesus não era católico e nem evangélico. E mesmo tendo sido judeu, jamais promoveu o judaísmo. Jesus promoveu o amor, a maneira de se portar e se importar com o seu próximo. Então é interessante que as pessoas entendam que a Bíblia, ela tem um assunto central, e o assunto da Bíblia é Jesus, porém não existe só este assunto na Bíblia, e é isso que as pessoas não entendem, porque a Bíblia também fala da cultura de um povo, e da percepção que este povo tinha acerca de um Deus, que no Antigo Testamento, por exemplo, ainda não tinha se manifestado, tá? E não adianta você querer abraçar esse livro todo, porque você vai se confundir. Então, o caminho é simples, é leve e é suave, quando você segue o verdadeiro caminho, que é Cristo. Mas o que as religiões propõem? Propõem uma cartilha, falam de Jesus, falam de Deus, falam da Bíblia, misturam tudo e propõem uma série de regras para que as pessoas sigam para ir para o céu. Quem segue religião está sempre confuso. Agora, quem segue a Cristo em sua simplicidade anda sempre leve. É a simplicidade do Evangelho que nos confronta. É a leveza dos confrontos de Jesus que nos transforma. Jesus disse: se alegra com quem está se alegrando, chora com quem está chorando. E vai colocar isso na prática para você ver como é difícil. Porque para isso você tem que se despir do seu egoísmo, sair do seu mundinho e se importar com a dor do outro. Então, quando eu me alegro com a vitória do meu irmão, eu provo que a minha alma está saudável. Da mesma forma, quando eu me entristeço com a dor dele, com a tristeza dele, se a tristeza do meu irmão me toca, é sinal que a minha alma está saudável. De outro modo, se eu fico feliz com as quedas dos meus afetos e desafetos, eu provo com isso que a minha alma, ainda que eu esteja na igreja, que eu saiba louvores, que eu leia a Bíblia, mas com atitudes assim eu provo que Jesus não importa, as palavras dele não importam para mim. Olha a beleza transformadora dos desafios simples que Jesus nos propõe. Ele disse: se a tua mão te escandaliza, arranca ela. É melhor você desfrutar a vida verdadeira, faltando um dos teus membros, do que você viver um inferno, tendo todos os seus membros. Aqui Jesus não está promovendo o autoflagelo.
Aqui ele está falando sobre cortar hábitos nocivos, hábitos ruins, que a gente já se acostumou, mas que nos fazem mal, e estão tão impregnados em nós, que se tornou como parte do nosso ser, e vai causar dor, tirar esses hábitos da nossa vida. Entretanto, ao tirar hábitos nocivos da nossa existência, a gente descobre a vida como deve ser vivida. Muita gente acha que o anticristo seja um cara esquisito, com um chifre, aquela coisa toda. Não. Primeiramente, não existe um só anticristo. A própria Bíblia diz que são vários anticristos que têm se levantado na terra. E a característica principal de um anticristo é que ele se opõe em atitudes ao evangelho de Jesus. Pode ser que na performance ele até se pareça a um cristão, mas em atitudes e nas intenções secretas do seu coração, ele gosta da tortura, ele gosta de oprimir os mais fracos, ele gosta de demonstrar poder absoluto sobre aqueles que estão ao seu lado. Então, geralmente, é um cara extremamente narcisista, uma pessoa extremamente narcisista, de repente com uma aparência bacana, mas que o seu interior nega completamente Jesus. Esse é o anticristo, tá? Apocalipse 19:13, ali está escrito que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Se Jesus é a palavra de Deus, então não é qualquer outra coisa que é a palavra. Nem mesmo aquilo que está na Bíblia é a palavra de Deus se não se alinhar com Jesus. Então, essa é a primeira característica de uma mensagem saudável. Ela precisa entender que a Bíblia, mesmo tendo vários assuntos, o que importa é Cristo. O segundo critério, Colossenses 2:9, está escrito que em Jesus reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Se o pregador, se a pregadora da sua igreja, ele prega um monte de outras coisas da Bíblia e que não trazem Cristo ao assunto central, é provável que na sua denominação eles estejam promovendo mais o misticismo, as regras da denominação e o judaísmo, e não o Cristo, que é realmente o assunto principal do Evangelho. O líder religioso não gosta que eu fale essas coisas porque há uma possibilidade dos seus fiéis ouvirem e a partir de então abrirem as suas mentes e saírem das suas garras. Mas não existe semana profética, não existe culto profético, não existe ato profético, não existe a quinta-feira do milagre, não existe a sexta-feira da revelação, tá? Não existe essa história do líder religioso determinar que tipo de roupa o fiel tem que usar, se ele pode ou não pode cortar o cabelo ou usar barba. Isso não existe, isso é manipulação religiosa, tá? Não existe essa história do líder religioso ser a cobertura espiritual do seu membro, tá? É conversa, tá? Não existe essa história do fiel não poder questionar o que ele o que o líder está pregando. Ah, não, o que ele pregou lá foi uma direção de Deus, eu me arrepiei. E quem disse que arrepio é um critério para determinar que é Deus que esteja falando? Mas tem um monte de gente aí que segue, né? Sem questionar o que o pastor, o padre, o ancião está pregando, como se fosse verdade absoluta. Tem até medo de questionar e de duvidar na sua mente, porque pensa, se eu duvidar, Deus vai me castigar. A Bíblia manda obedecer o seu pastor. Já ouviu isso? Aí eles apontam Hebreus capítulo 13, versículo 17. Que está escrito lá? Obedecei aos vossos pastores e tal. O que acontece é que eles não explicam o contexto. Eles não contextualizam, mas o texto não está mandando obedecer indiscriminadamente o pastor. Você tem que ler a partir do versículo 7, onde está escrito, se eles, com o seu comportamento, inspirarem ao assunto central que é Jesus, né? Lá no versículo 8 está, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se a vida do cara inspira Cristo, então você imita isso em amor, em bondade, em misericórdia, em equilíbrio, tá? Não é o que o cara está pregando lá, você vai seguindo, não tem nada a ver. Mas eles querem que você pense que seja isso. O 666, tá? Que o povo é fissurado nesse assunto, o número da besta,
tem uma grande possibilidade de já ter se cumprido. Tem uma grande possibilidade de o escritor de Apocalipse, que foi João, estar ligando este número ao próprio imperador, tá? O imperador Nero, por exemplo, se você usar a gematria, que é um sistema que era muito utilizado pelos judeus, de caracterizar cada letra como um número e depois somar tudo, daria o número 666. Então há uma grande possibilidade do pessoal viver assustado. Tem gente que não gosta, por exemplo, de associar uma casa, não moraria numa casa com o número 666, né? Não colocaria não usaria um carro, por exemplo, que tenha um número 666, porque de repente aquilo seja o número do capeta. Mas tem uma grande possibilidade do 666 já ter se cumprido na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse. Não existe demônio devorador, meu amigo. Isso é conversa de líder religioso. Essa história que eles tiram lá do Antigo Testamento, né? Que se caso você não der o dízimo, Deus vai permitir que um demônio chamado devorador toque nas suas finanças. Isso é conversa. Aquele texto se referia a um episódio em Israel que eles estavam deixando de levar mantimentos para pessoas carentes, tá? E não tem nada a ver com você parar de dar o dízimo, que não é para a igreja. O dízimo não foi estabelecido para a igreja, tá? Não significa que se você parar de contribuir para uma instituição religiosa, o demônio chamado devorador vai te pegar, porque, primeiro, não existe demônio chamado devorador. O texto se refere a gafanhotos que viriam sobre a lavoura de quem não ajudasse o seu irmão que precisava se alimentar, tá? E segundo, o dízimo não é para a igreja, ok? Para a igreja, a contribuição é sempre voluntária, baseada na generosidade, no bom senso, com transparência. Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, Mormon, tudo denominação americanizada, vieram de lá, tá? Uma mais mirabolante que a outra. Ah, mas todo mundo que está lá está perdido? Não, tem gente boa de Deus em todo lugar, tá? Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de argumentos. Os argumentos deles não são do evangelho. Vieram da cabeça de seus fundadores, ok? Um diz que viu anjo, o outro diz que não pode fazer transfusão de sangue, o outro falou que tem que guardar o sábado, né? Ah, mas eles pegam textos da Bíblia. Meu irmão, Jim Jones pegou texto da Bíblia e levou 900 pessoas para o buraco. Não vai nessa história aí de, o cara mostrou na Bíblia. Não. O evangelho é sobre Cristo, unicamente, tá? Sobre mudança de vida. Agora, esse monte de regra que essas denominações têm, isso não é evangelho. Isso é criação da cabeça do fundador, ok? E tem outras aí que vieram dos Estados Unidos também, e o pessoal gosta, né? Como se fosse uma revelação. O profeta que fundou é inquestionável. Nada disso. É questionável, não é revelação, mas o povo, muitos deles ainda não estão preparados para essa conversa. Quando você vai numa igreja que você não pode ler os livros dos outros, você só pode ler a literatura deles. Você não pode cantar os louvores dos outros, você só pode cantar os louvores do inário deles. Quando você vai para uma igreja que dizem que você não pode visitar outros grupos ou outras denominações, isso já mostra de forma contundente quão controladora é a denominação que você está. E isso já deveria ser útil para você entender que ali não é o seu lugar, que ali não é lugar de gente livre, que ali vão tentar te aprisionar. Pô, tem denominação hoje que não quer que o povo pesquise mais o site dos outros, tem que pesquisar somente o site deles no que tange ao evangelho. Tá? Então, o que esse pessoal está provando para você? Que você é massa de manobra, que você não pode ter sua própria vida, que você tem que viver enquadrado no sistema que eles criaram, que eles inventaram. Então, isso já deveria ser suficiente para você ter saído daí há muito tempo em paz. Deus não vai te castigar, você não vai ser amaldiçoado, você não vai perder sua salvação. Saia em paz, cabeça erguida e vai viver, porque Jesus não criou prisões. Ele não criou algemas, muito pelo contrário, ele veio para arrancar as nossas algemas. Mas tem denominações que insistem nisso e ainda hoje proíbem pessoas ou ficam pegando no pé de gente que canta ou ouve músicas que não são evangélicas, de preferência da sua igreja, tá?
Mas vamos lá, nenhuma música que eu saiba veio de outro planeta. Então todas as músicas são do mundo. O que a gente tem que aprender a classificar é que tem música boa e música ruim, tá? Dentro e fora das instituições aí, dentro e fora das denominações. Tem música de denominação que é ruim, tá? Que são péssimas. De outra forma também tem músicas que não são da igreja que também são ruins. Então a gente vai pelo bom senso, vai pela coerência, tá? É isso que me faz entender o que é música boa e o que não é, tá? Agora, proibir a pessoa e dizer que todas as músicas que não são da igreja são ruins, aí você está tentando manipular o povo, né? Ah, não vou naquele aniversário porque vai ter muita música do mundo. Eu não vou assistir esse filme porque tem muita música do mundo, né? E como que você vai viver? Porque dependendo de onde você trabalha, o pessoal vai deixar a rádio tocando música o dia inteiro. Você vai ver repreendendo, né? Tem crente que tem essa neura de ficar repreendendo tudo, né? Jesus está com os católicos. Jesus está com os evangélicos. Você sabe qual que é a religião, a única de Jesus? Que está lá em Tiago 1:27. Está escrito aqui: a verdadeira religião para Deus é que você socorra o órfão, a viúva, tá? E você se livre de toda contaminação. Não permita que o mundo te torne uma pessoa ruim, uma pessoa pior. Ok? Então esse negócio aí de religião, onde Jesus está mais do que em outra, isso é conversa, é lorota, tá? É invencionice, tá? Jesus não inventou o catolicismo, Jesus não inventou o evangelicalismo ou o protestantismo, tá? Tem gente boa de Deus em todo lugar, dentro dessas instituições tem gente boa de Deus, e fora também, gente que não é nenhuma dessas religiões que eu falei aqui, você encontra, tá, que são pessoas de Deus. Não precisa ser de religião para ser gente boa de Deus, tá? Agora, a verdadeira religião, aquela que agrada a Deus mesmo, é aquela que você faz o bem, sem procurar holofotes, sem procurar câmeras para isso, tá? Não porque você quer trocar alguma coisa com Deus, você faz porque a sua essência é assim, ou procura ser assim, você aplica em seu coração o verdadeiro sentido do evangelho. Sabe um negócio que o povo faz todo ano para Jesus e Jesus nunca iria num lugar desse? Marcha para Jesus. Você já percebeu que esse negócio é político? Virou politicagem? Ah, mas por que Jesus não iria? Porque Jesus nunca pediu isso. Um negócio que o pessoal faz cheio de placa na mão, contrata cantor, pregador, passa perto de moradores de rua, tem foto na internet, como se não fossem ninguém, tá? Quando você vai para o evangelho, você entende que a gente serve Jesus quando a gente serve o próximo. Então os pequeninos ali são os representantes de Cristo, que deveriam ser ajudados, mas quase que passam por cima desse pessoal aí, né? Eles são indesejáveis nas marchas para Jesus. Jesus não é desejado nas marchas para Jesus. O que eles querem mesmo é barulho, né? Ah, mas todo mundo que vai lá é mal intencionado? Não. A gente não pode julgar e generalizar o todo, tá? Mas o espírito da coisa, a intenção de um modo geral, tá? Você pode ter certeza que não é para Jesus.